Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre a Rio+20, sobre sustentabilidade e meio ambiente. Aqui no estúdio, os ambientalistas Apolo Eringer Lisboa e Maria Dalci Ricas. Apolo, no fim do primeiro bloco, a gente estava falando sobre essa questão do consumo excessivo e do descarte desses produtos aí, né, de geladeiras, automóveis, celulares, cada vez mais tecnologia. E aí, daqui a 20 anos, onde vai parar esse lixo todo? E se a gente continuar consumindo desse jeito, o planeta aguenta? Não, é claro que não. Agora, por que acontece isso? Como eu disse no bloco anterior, o crescimento econômico, o poder econômico, ele está determinando tudo isso. As fábricas querem produzir, o governo financia automóveis, senão a economia para. Então, nós estamos, vamos dizer assim... reféns disso? Nós estamos reféns disso, a gente não está decidindo. A economia virou um monstro que está destruindo o meio ambiente para ganhar dinheiro. O pessoal enriquece destruindo o meio ambiente. Mas é possível chegar a esse equilíbrio? Não, que é possível Mas aí a política teria que ter uma consciência ambiental e a política teria que governar o mundo. Quem está governando o mundo é o dinheiro. E o dinheiro é irracional. A economia é forte, mas não tem juízo. Então, ela provoca guerras, ela destrói o meio ambiente, transforma todos os rios em esgoto. Então, essa situação, ela precisa de ter um enfoque político e uma decisão. Ou seja, no fundo, a luta pelo meio ambiente é uma luta democrática. Mas os mecanismos democráticos estão fracos. Quem está mandando é quem tem mais arma, quem tem mais dinheiro. O consumismo exagerado, ele faz mal à saúde. Ele prejudica o meio ambiente. E por que ele existe? Por que se estimula o consumo excessivo para uma turma e a grande maioria, às vezes, não tem o essencial? Para todo mundo ter o essencial, que é uma conquista democrática, você precisa de ter uma qualidade de vida como objetivo. O pessoal confunde qualidade de vida, que não significa consumir muito, com padrão de vida, que é ostentar, mostrar que é poderoso, que tem vários carros. Então, a nossa sociedade está desequilibrada. O meio ambiente sofre quando o juízo da sociedade está perdido, quando ela está desequilibrada. Se nós pensarmos a longo prazo, nós precisamos conservar a natureza, porque nós não vivemos sem a natureza. O Charles Darwin, na teoria da evolução, ele incluiu a sociedade humana na natureza, porque nós estávamos nos sentindo como de fora da natureza. O ser humano acha que tem os animais, as plantas, e ele mas tá que separado. Ele é criado à imagem semelhante de Deus, que ele está colocado ali como num jardim, mas não tem nenhuma responsabilidade ambiental. Este é o erro, isso é um suicídio. Perfeito. Dal, você quer complementar alguma coisinha? Hoje a gente já pode passar para o... Gostaria de só falar uma coisa. Um dos dados que nós mais utilizamos na briga contra os ruralistas em relação ao Código Florestal foi uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias, feita pelo IBOP. Essa pesquisa apontou que o índice de brasileiros preocupados com a questão ambiental subiu ainda mais. O IBOP aponta 94%. Só que quando você chega no indivíduo, nas pessoas, ou seja, quando você chega no consumidor, que gira a roda da economia, que é o responsável pelo desperdício, porque todas as atividades econômicas se destinam a gerar produtos que nós consumimos, você vê que as pessoas não estão dispostas a mudar os seus hábitos de consumo. Não estão dispostas a abrir mão de nada para poder, em função da melhor... E isso é fundamental. Aí nós chegamos a um dilema, que na minha opinião, o planeta vai ter que encarar cada vez mais perto. Nós, seres humanos, temos algumas características interessantes. Uma delas é a seguinte: nós deveríamos aprender mais pelo conhecimento, pelo pensar, por imaginar o futuro, por analisar o passado e ver o presente, do que pela dor. Mas parece que nós vamos aprender pela dor. Quando as catástrofes ambientais começarem a se tornarem cada vez mais frequentes, mais claras, talvez então as pessoas pensem um pouco mais além do seu individualismo. Porque vamos falar a verdade, a gente xinga o governo, tem razão, no governo estão as pessoas que têm poder de decisão, as políticas públicas são elaboradas pelo governo, acho que os governos têm muita responsabilidade, os governos e os políticos, mas o governo reflete o individualismo e o egoísmo da população. Eu posso fazer um contraponto aí? Sim. Os grandes economistas, aí eu vou citar inclusive o papa da economia, a meu ver, né, um deles, que é o Karl Marx, né, que viveu no século XIX, ele escreveu O Capital,
o Marx coloca que a propaganda, ela não só divulga as suas necessidades, os produtos que são necessários, mas também divulga a necessidade que não existe, que são imaginárias. Então, eu acho que a mídia, sobretudo a televisão, e a propaganda, o investimento maciço, vinculando o consumo de produtos a grandes artistas, a jogadores de futebol, leva a população, que é muito manipulada, ao consumismo. Então, eu não posso separar. A vontade do povo não é a vontade do povo, é uma vontade induzida pela propaganda. Uma propaganda muito bem feita. Então, o governo deveria estar mais atento a isso. Né? Perfeito. Bom, vamos passar para um outro assunto que a gente levantou aqui também no ciclo de debates da Assembleia, foi justamente a questão da capacitação dos recursos humanos brasileiros para lidar com esses projetos sustentáveis aqui no país e também os recursos públicos que são investidos no setor. Veja só. Para este pesquisador da Universidade de Brasília, o valor dos recursos públicos destinados à ciência e inovação ainda é baixo. E ele alerta, é preciso investir na capacitação das pessoas. A questão da sustentabilidade passa por aí. Nós temos que mudar o currículo dos nossos cursos técnicos de ensino tecnológico para fazer com que a criatividade que existe no Brasil possa ser valorizada e incorporada nos nossos produtos. Inovação, tecnologia social, significa nós produzirmos com a criatividade que nós temos e não importarmos. Dalcio, você acha que no Brasil hoje os projetos sustentáveis, ambientais, eles têm, vamos dizer assim, as pessoas envolvidas têm capacitação técnica de inovação, podem inclusive dar exemplos para o resto do mundo, por exemplo, mostrar algum projeto brasileiro aqui na Rio+20, por exemplo? Acho que nós temos projetos pequenos, né? Que pipocam pelo mundo inteiro e até, uma certa forma, esperança. A gente tem que um dia eles se somem e se tornem grandes. Mas projetos grandes, ou seja, estruturados em políticas públicas, nós praticamente não temos nenhum. E essa questão colocada aqui, né, na matéria da TV Assembleia é muito interessante, porque tem um exemplo muito curioso. As faculdades de engenharia agronômica, elas têm o chamado dia de campo. Onde os alunos são levados, teoricamente, para aprender a conviver com a agricultura diretamente. Mas, na verdade, esses dias de campo são para ensinar os futuros profissionais a usarem agrotóxico, para estimular a usar agrotóxico. Ele estava falando que a capacitação humana para lidar com essas questões ambientais, no meu entendimento, ela deveria começar no ensino fundamental. Desde pequeno, para poder justamente conscientizando e a educação ambiental é muito mais dizer ame a natureza, é muito mais do que isso. Sabe, sabe, Fernando, eu acredito que talvez muita gente pensasse um pouco mais, até mudasse a postura, se conhecesse, por exemplo, o ciclo de vida dos produtos. As pessoas não conhecem o ciclo de vida, elas não sabem o que aconteceu com aquele produto antes dele chegar à sua mesa, à sua casa, ao serviço que ele utiliza, tudo que aconteceu em termos de uso de água, de uso do solo, de geração de resíduos. Porque é preciso ficar bem claro, qualquer sociedade consome. Independente, desde os primórdios, nós consumimos, vamos continuar consumindo, que é uma coisa inerente à nossa existência. O que nosso problema é consumir além do que nós podemos. É a medida certa para isso, né? Exatamente. Agora tem muita gente que acha que não pode ser feliz se não tiver 30 pares de sapato. Agora, a questão da educação ambiental, quando você fala em educação ambiental, todo mundo acha que o outro é que precisa de educação ambiental. E não a própria pessoa. Por exemplo, no Brasil, educação ambiental é mais para criança, pobre, mulher. Ou seja, os gestores do país... Eles acham que já são muito bem educados. Eles não são, porque se está assim, eles têm responsabilidade. Você imagina, as leis ambientais são feitas pelos deputados. Eu imagino, se você pegar as leis federais, talvez eles não estejam. Por exemplo, o Código Florestal. A maioria dos deputados aprovou o Código Florestal. Essa economia verde, que está sendo proposta aí pelos países, pela ONU, ela tem muito a ver com o Código Florestal e a minha mentalidade. Eu quero colocar essa relação entre o Código Florestal e a Rio+20. Se depender dos governos, das empresas que produzem agrotóxico, das empresas que querem transferir crédito de carbono, nós estamos diante do mesmo modelo de poder e de pensamento que voltou o Código Florestal. E que, infelizmente, a presidente Dilma teria que ter vetado o conjunto do Código Florestal. Porque se você não veta o conjunto, fica uma coisa remendada.
É uma questão de coerência interna. É um projeto Frankenstein, todo incoerente, que você tirando uns pontos assim, você não resolve o problema. Agora, a força da bancada ruralista é muito grande e é financiada pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil financia agrotóxico, desmatamento, ou seja, a questão é muito mais séria. Não se trata só de uma educação, se trata de um sistema econômico, social, que induz a um consumo, ao desperdício e à destruição do meio ambiente. E eles colocam a questão do meio ambiente como uma externalidade. Não é uma externalidade. O meio ambiente é a condição que tem que ser respeitada para a produção. Sem ela não poderia haver, a economia não pode ter voo próprio. Claro. Bom, a gente infelizmente está terminando o nosso programa de hoje. A gente queria mostrar uma última reportagem tentando responder a seguinte pergunta: como é que cada pessoa pode, cada um de nós pode contribuir com a sustentabilidade do planeta? O debate que foi realizado aqui na Assembleia buscou também chegar a essas respostas. Veja só. Representantes da sociedade também vieram contribuir. Esta jornalista sugere novos espaços para a troca de informações e o despertar da consciência ambiental nos cidadãos. Sustentabilidade é isso, é você estar pensando como que as gerações futuras vão conseguir suprir suas próprias necessidades. Hoje a gente está conseguindo, mas será que nós vamos deixar um pouquinho para as futuras gerações? Então, onde há discussão, eu acho que as pessoas, a sociedade têm que se engajar para estar buscando essas soluções, porque não são soluções fáceis. Bom, realmente as soluções apontadas aí não são fáceis, nossa discussão poderia continuar aí por um longo tempo, mas infelizmente o nosso tempo terminou. O Panorama de hoje fica por aqui. Nós falamos hoje sobre a Rio+20, sobre a sustentabilidade e o meio ambiente. Se você quiser rever essa entrevista, fique atento aí aos nossos horários de reprise. E se quiser sugerir um assunto para a gente debater aqui no nosso programa, anote aí o nosso endereço eletrônico. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou, obrigado aos nossos convidados e até o nosso próximo programa.